Gente, voltando aqui, ó, rapidinho, ó, de um conteúdo para o outro. E a gente está falando bastante sobre questões digitais, sobre automação. Eu só quero fazer uma provocação aqui. Cuidado com quem está falando que a IA vai roubar seu emprego. Provavelmente ela não vai roubar seu emprego e essa pessoa está querendo te vender algum software, alguma coisa, tá? Então presta atenção e usa seu senso crítico para isso. Ela poderá roubar seu emprego se você não souber usar. Então aí é outro, a gente vai para outro lado, tá? Então, como que a gente transforma o departamento pessoal num parceiro de recrutamento e seleção? A gente sabe que hoje em dia, um dia pode ser a decisão entre contratar alguém ou essa pessoa receber uma outra proposta. Porque se no passado a empresa escolhia e não tinha tanta opção, a gente está num momento em que o Brasil está com a empregabilidade em alta e a mão de obra cada vez mais disputada. Para isso, para a gente falar um pouco sobre isso, a minha convidada é a Jéssica Fernandes, que ela é gerente de grupo da folha de pagamento da Scania Latinoamérica, que é uma das maiores indústrias de caminhões do mundo, que inclusive meu pai dirigia um Scania, viu? Que Então, legal, depois eu vou fico mandar feliz isso em aqui para saber. ele. Jéssica, é um prazer ter você aqui com a gente, para a gente discutir esse ponto. No nosso alinhamento, você falou que você era recrutamento e seleção e hoje trocou de lado da moeda no DP, né? Exatamente, exatamente. Até quando eu recebi o convite, Léo, eu falei: "Meu Deus, será acho que eu não posso aceitar, porque acabei de chegar na área de folha de pagamento, são apenas acho que agora 4 meses na área, e meu background maior é na área de treinamento, desenvolvimento, atuei também alguns anos como BP, Uhum, e recentemente a minha última experiência, fiquei 3 anos como líder da área de recrutamento e seleção, e também de marca empregadora. uhum. Então, hoje eu consigo perceber muito forte essa questão da integração entre as 2 áreas. Então, a marca empregadora, eu costumo ver, Jéssica, que ela tá lá no final da história. Você deu o arco de volta e Exatamente. veio no princípio. Como que a gente pode trabalhar para que o recrutamento e DP, eles trabalhem de uma forma alinhada, transformando essa admissão que no passado, vou resgatar aqui, quem Uhum. é mais antiguinho, tinha que imprimir documento, leva a sua carteira, hoje em dia tudo é digital, mas se as 2 áreas não estão bem alinhadas, vai gerar atrito e vai gerar retrabalho. Como que você vivendo os 2 lados da moeda consegue integrar isso hoje na Scania? É, a integração dessas 2 áreas é essencial, são essenciais, né, porque, elas são partes do mesmo processo de admissão, então impacta diretamente na experiência do candidato, que vai se tornar depois um colaborador. Então, não tem como, se essas 2 áreas não tiverem integradas, a gente vai ter problemas, erros, falhas no processo de seleção, por exemplo, a gente promete uma coisa para o candidato, e aí quando chega lá na hora de assinar o contrato, ele percebe outra coisa, Uhum, porque as 2 áreas não estão se falando. Então, antes da gente falar de digitalização, de automação, porque às vezes isso envolve muito investimento, a gente tem que voltar ao básico, que é o alinhamento, a uhum. comunicação entre essas 2 áreas. Acho que isso é o essencial e é fundamental. Eh Se essas 2 áreas estiverem integradas, a gente consegue cumprir com toda a parte legal também, que a Uhum, empresa precisa declarar para o e-social, né, e isso acontece com prazos muito curtos, então é importante que essas áreas estejam em tempo real uhum, conversando. Eu posso citar um exemplo aqui, que a gente fez na Scania, que a gente, claro, tinha muitos problemas na admissão, e como a gente conseguiu resolver? Com uma coisa simples, reuniões semanais para acompanhamento das vagas. uhum, Então envolvemos todos os times lá, claro, é uma empresa grande, eu sei que tem uhum. empresas que O tem time é uma vai fazer pessoa, reunião né. com ela mesma, né? Isso, exatamente, mas lá a gente precisou envolver, por exemplo, o DP, área de saúde, recrutamento e seleção, a pessoa que cuida do uniforme, a pessoa que cuida da integração para poder, conversar e falar quais são as vagas da próxima semana, qual é a previsão de admissão, que etapa esses candidatos estão, para que todo mundo se prepare. Nós temos uma situação lá de variação de demanda, né, de contratação, então às vezes temos muitas vagas, outras vezes temos 10, então tem uma variação muito grande. E por isso é necessária essa comunicação frequente entre as Uhum, áreas para que tudo saia corretamente, senão o impacto no colaborador, até possíveis multas, isso pode acontecer se a gente não uhum. tiver atenção. E quer ver um exemplo claro? Durante o processo de recrutamento, você prometeu um salário. Sim.
Chegou na hora, você não comunicou o DP que era esse o salário e ele seguiu o padrão Que é. que estava acordado o budget da vaga. No dia que o colaborador for assinar o contrato e ele vê que o valor está diferente, você quebrou a confiança que ele tinha, que foi construído durante todo o processo, e a chance de que esse colaborador possa desistir da vaga se É torna muito muito mais grande. alta, você quebra, cria um atrito. Então, simplesmente assim, o comunicar que a vaga tem um salário X já elimina um risco que você teria ali. Sim, Então, acho que esse é um ponto de essa comunicação precisa existir. Você trabalha com vagas mais operacionais e vagas também, do back-office, do escritório. sim, sim. A forma de comunicar também é É muito totalmente diferente. diferente a forma de lidar com os candidatos, né, então você precisa, estar bastante atento a isso também. E aí, como que essa atuação reduz esses atritos? Hoje você tem a reunião, você conseguiu reduzir o atrito que você tinha quando era recrutamento com o DP, hoje tendo essas 2 visões. Sim, eu posso dizer que depois que a gente começou essas reuniões de acompanhamento, a gente reduziu os erros, os Uhum, atritos. Uma outra coisa muito comum que acontece é a gente promete para o candidato uma data de início, e aí chega lá o DP não tem tempo de fazer. uhum. Então esse tempo também da admissão, ele reduziu muito a partir do momento que a gente começou a se comunicar melhor. Que o povo acha que é pastelaria, né, chega lá Pois no é para recrutamento e fala: amanhã. "Quero 50 para amanhã". Dá tempo de fazer, gente? Não Não dá. dá. Aqui eu vou furar um pouquinho a pauta, Jéssica, que acho que um ponto que a gente precisa fazer, tanto com recrutamento e seleção, quanto com a liderança da empresa, é explicar o processo. Sim, Por que que demora? Não é porque a Jéssica não quer fazer. Existe um processo legal, existe um todo que vai garantir segurança para a empresa, vai garantir segurança para o colaborador. Então acho que tem um papel nosso, muitas vezes, que a gente não comunica o porquê que a gente tem aquele é. prazo, né. A gente tem que atuar, acho que enquanto líder, enquanto área de RH, em orientar a liderança, porque aquele não é o dia a dia Uhum, dela, né. Então é muito importante que a gente explique quais são as etapas, o que compreende, quais são os impactos, o porquê que a gente não consegue fazer, que não é só uma questão de flexibilizar ou de um colaborador trabalhar um pouco a mais uhum. algum dia, né. Ou não é má Não é vontade. má vontade, é porque realmente tem questões que o prazo, né, o E-social tem um prazo para a gente fazer, eh, enfim. E aí, você explicando esse prazo, acho que a gente entra numa seara que é garantir segurança jurídica para Sim, a empresa, porque às vezes o próprio dono não entende o que aquilo pode gerar. O dono, o gestor, ou a pessoa que está, como eu brinco, o ser supremo da sua hierarquia, ele não entende, que aquilo pode dar um problema muito maior depois. uhum. Então, às vezes, a gente precisa explicar que não é má vontade do DP fazer. Existe um prazo, existe um processo. Quando a gente entra para a esfera de social, tem todos os travamentos e problemas que dão ali, né, Sim, a então. questão de recolhimento de encargos, né, os prazos que as coisas têm que acontecer, Uhum. e evitar multas, evitar então tudo isso é realmente muito importante. E o próprio recrutador conhecer um pouco os processos do departamento pessoal, durante o processo de recrutamento: "Tá, mas que documento que eu vou precisar?". "Ah, depois eles vão te pedir". Não, É mais fácil você esse daqui, v às vezes você precisa de um documento que você não tem ali, alguma coisa, e aí vamos para N situações do brasileiro, como por exemplo, meu cachorro comeu minha identidade. Para muitos isso seria uma desculpa, mas comeu mesmo, gente. Então, hum, hoje eu tô sem identidade até chegar uma outra. Se eu fosse contratado hoje, eu ia ter que virar: "Jéssica, eu tô sem minha identidade, o que posso usar?". fazemos? É. Isso. Se todo mundo sabe, não precisa conhecer com profundidade o processo do DP, mas minimamente o que precisa, essa comunicação precisa existir, porque é um ciclo, né. Atraí, contratei, beleza, vamos contratar. Entra para o fluxo da empresa. Isso a gente precisa saber qual que é o próximo passo desse colaborador, porque senão não adianta eu trabalhar marca empregador, experiência do Nada candidato, disso. que eu tô só fazendo firula na internet, tá. Então, conheça os processos. Se você é do DP, manda isso daqui para o seu recrutador, e se você é recrutador, senta aqui que, né, a gente precisa conversar. Quais são os indicadores, Jéssica, que são indispensáveis para acompanhar
essa integração? Você tem as reuniões, como que você mensura isso hoje? Eu mensuro isso através da taxa de desistência de Uhum, candidatos, né, então muitas vezes o candidato ele desiste, não é porque a vaga não é interessante ou porque o salário não é uhum, legal, enfim, é porque é muito burocrático, muito demorado. Então quando eu acompanho essa taxa de desistência, quantos candidatos desistiram, em qual período, em qual etapa ele estava, uhum, isso ajuda a gente a reduzir também essa uhum, taxa de desistência. Outra coisa que é importante também é medir a satisfação com os candidatos, né, depois da admissão. Então, o colaborador entrou, logo ali como no foi, né? no na integração, você pode perguntar: "Como foi a sua admissão? O que você tem?". Bate um papo, mesmo Uhum, que você não tenha uma pesquisa estruturada, conversa, chama um ou 2 ali, conversa, entende como é que foi a experiência dele. Você vai poder observar que ele, de repente, foi tudo bem, mas pode ser que não, que uhum. tem questões simples que você consegue ajustar no seu processo e que vai refletir numa experiência bem diferenciada para ele, Ou né. simplesmente explicar para, "Ai, não estava conseguindo mandar tal documento pela carteira Isso, digital, lá pelo FGTS e tal". Você explica que isso é uma questão do próprio sistema, não é algo que a empresa está prejudicando ou sim, dificultando. De novo, a gente volta num ponto de que o que a gente faz no departamento pessoal não é claro para quem está do balcão para fora, é todo o processo que a gente tem que seguir. Então, às vezes, explicar. é. E eu costumo dizer que esse momento da admissão é o momento que a pessoa está com bastante ansiedade, que ela está na expectativa ali de começar, não sabe se vai dar certo, Uhum, se não. Normalmente as coisas acontecem em paralelo, né? Enquanto ela está enviando os documentos, ela vai fazer o exame admissional, e aí tem essa questão: vai dar certo, não vai? E qual que é o papel do DP aí? No minha Na minha visão, é a gente dar segurança para ele, fornecer informações claras, coesas, no uhum, momento que ele precisa, dar previsibilidade do que vai acontecer com ele nesse momento, ajuda a dar essa segurança e uhum. construir uma relação de confiança, né, Aí você está também. vendo que o processo a desistência acontece na etapa X. Espera aí, será que se eu conversar com o recrutador e o recrutador já explicar para essa pessoa que essa parte é um pouquinho mais tensa, exige mais Exato, atenção. Isso, pode minimizar o impacto. uhum, então, olhar, acho que olhar em qual etapa ele desistiu é um bom olhar que a gente tem. Se é uma interferência que já veio por questões legais que a pessoa acabou desistindo Uhum, na hora de subir documento, e quando a gente vai para populações mais operacionais, a gente tem uma população menos digital, né. exatamente. Então, às vezes você vai ter que ajudar a pessoa a subir os documentos, né. É, hoje, lá na Scania, a gente utiliza uma plataforma digital, onde a gente envia um link para o candidato, ele, pelo celular mesmo, pode escanear os documentos dele e enviar, e aí a plataforma digital ela já valida se aqueles Uhum, documentos são verdadeiros, se está faltando alguma coisa, se tem alguma coisa vencida, e nos avisa se está tudo ok. Se não uhum. está ok, ele volta também para o colaborador e pede para reenviar, enfim, reconsiderar alguma coisa. E o que a gente tem um público aqui também, né, em São Bernardo, Uhum, mas tem um público que trabalha em outras regiões do Brasil, onde a gente sabe que tem uma diferença, né, não tem uhum, acesso a tanta tecnologia. E a gente percebe que, às vezes, pra mim, assim, a automação, a digitalização é um caminho sem volta. uhum, Então, a gente precisa dar esse apoio. Às vezes é uma ligação, às vezes ele fala: "Ai, espera aqui, fala com meu uhum, filho, fala com a minha esposa, que ela consegue ajudar", a gente já consegue enviar. uhum. Mas hoje todo mundo tem um celular na mão, consegue se enviar seus documentos e a gente precisa facilitar, Sim, né, acho que facilitar. tem um papel muito forte da gente entender isso, gente. Acho que essa pergunta veio muito nesse sentido, Jéssica, da gente entender que existem públicos diferentes. Sim. Às vezes a gente está trabalhando acostumado a trabalhar vagas mais digitais, digamos assim, onde você mandar o link, o cara em 5 minutos ele te manda tudo e tá tudo ok. Uhum. Agora quando você vai para uma outra esfera fora de grandes centros, galera do agro, vamos lá. Exatamente, do agro é completamente diferente. É, galera do agro, você mandar um link, pedir para ele escanear, espera aí, como que eu faço isso? Tem também todo o medo de, questão de golpe, que tem acontecido Sim, bastante em recrutamento, então tem todo você pegar, tipo assim, onde que ele desistiu, onde que tá tendo a dificuldade, pega o recrutador e fala assim: "Vem aqui, olha, os candidatos deste perfil estão tendo mais dificuldades nesse e nesse ponto. Você consegue me ajudar orientando eles de que isso vai acontecer e uhum. que a gente vai precisar deles?". Então,
Voltamos num ponto de comunicação entre as áreas de novo, e assim, se você retroalimenta o recrutamento, o candidato já chega no DP mais ciente do que vai acontecer e isso torna o processo mais fluido, melhor para a empresa, melhor para ele também, né. Com certeza. Outro indicador também que a gente Uhum, usa é o tempo de contratação, né, então de assinatura, uhum, da abertura da vaga até a assinatura do contrato, é outro indicador que a gente utiliza uhum. para medir quanto tempo demorou o processo de admissão. Hoje está em quanto tempo, Jéssica, teu tempo de O admissão? nosso processo de admissão está em torno depende da vaga, Uhum. né, mas pode variar de 25 dias até 2 meses. Tá, a vaga mais técnica acho que É, demora um pouco mais, né, isso. provavelmente tem Uma mais vaga etapa, mais complexa, né. que daí Sim, tem tem entrevista mais com o gestor, tudo etapas. mais. Isso. Exato. E qual que será o papel do DP nos próximos anos? Que você a gente estava falando de automação, Uhum. mas entra a compliance, o compliance também, porque, de novo, vou relembrar que o DP ele conversa com o financeiro, ele conversa com o jurídico, contábil, ele conversa com o próprio RH e a liderança. Então como a gente estava falando no conteúdo anterior, é um hub dentro da empresa que tem várias coisas que ele precisa estar atento. Mas como que nos próximos anos você enxerga isso desse DP gerando valor para o negócio? É uma mudança de postura desse profissional também de Sim, de entender o que está acontecendo no negócio, né, se aproximar, do líder, se aproximar do negócio, do entender o que tá quais são os desafios da empresa, acho que isso é extremamente importante. Na minha visão, o futuro é sair de um papel de tarefas operacionais uhum, para ser um parceiro estratégico do negócio. E como ele faz isso? Automatizando uhum, tudo que tem de possibilidade, né, reduzindo a burocracia, simplificando os processos, como alguns colegas já falaram aqui uhum, mais cedo, né. E aí ele consegue ter tempo para que o profissional de DP faça essa análise, porque dentro do DP tem uma série de dados que são muito ricos para a empresa, né, e que uhum. pode ajudar em questões estratégicas. Hoje, por exemplo, eu tive recentemente uma situação lá que a gente foi consultado na questão de abertura de novas unidades. Então, como seria os custos de folha de pagamento, qual seria a melhor modalidade, em que momento, qual seria a forma de tributação, encargos, enfim, eu não acho que eu não era dessa área, mas Uhum. eu entendo que isso é um papel estratégico, né, de você apoiar em decisões que o negócio precisa tomar. É importante ele abrir uma nova unidade? Isso é possível, sim ou não? Qual o Qual o custo? risco? Qual o risco? Qual o impacto que vai ter? Qual o melhor momento? Eu entendo que o DP do futuro está muito parceiro ali nesse sentido. É, tem um arsenal de dados ali Tem, dentro. Eu brinco muitas vezes que dados temos, a gente só precisa organizar e fazer as perguntas certas. sim. Tá ali um arsenal de dados. Eu citei mais cedo, Jéssica, que antigamente tinha aquele monte de arquivo. Nossa, Aqueles gavetões sim. pesados, que esses dias eu fui até procurar foto na internet e não consegui mais achar. Acho que o DP estava muito escondido, nem foto tirava, né, ou ficava lá embaixo. Esse é um fator também que eu via muito, que o departamento pessoal ficava no térreo, no subsolo das empresas, ficava escondido lá embaixo. E hoje eu vejo uma posição um pouco mais diferenciada até dentro da estrutura da empresa. Uhum. Tem uma pessoa aqui perguntando, Hum. vamos lá, e se realmente a pessoa não entende o processo digital? Você tentou falar com filho, alguém, amigo, a pessoa é sozinha na sala, ou, por exemplo, alguém é estrangeiro, não fala tão bem o português, como eu vejo alguns casos. Existe um processo que você consegue sair do digital e levar para o Sim. analógico de volta? Sim, eu posso dar um exemplo aqui que a gente tem um público lá na empresa a gente tem uma classe de colaboradores surdos Uhum, e tem alguns com algumas deficiências, né, deficiências mentais, algum uhum, autismo, enfim, diversas situações. E aí, nesse caso, a gente chama para o presencial, porque a tá. gente entende que tem uma necessidade diferente. Uhum, Ou mesmo assim, é uma pessoa do agro que está com uma certa dificuldade, a gente tentou fazer o contato por telefone e não conseguiu ajudar, aí sim a gente pede, aí é insubstituível, sim. né, o presencial, o contato com a pessoa para poder ajudar e É. resolver. Aí funciona E a gente dessa parte do forma. princípio também que todo mundo tem um smartphone, né.
E às vezes a pessoa não tem É, se smartphone. não tiver, aí tem o papel do RH para tratar essas Isso. exceções, da pessoa de RH que está lá para tratar a exceção e não a massa, né, e não Uhum. fazer isso para todo mundo, mas para tratar quem realmente precisa daquela ajuda. E aí tá um puxão de orelha, gente. Será que você está considerando só o digital no seu processo? É. Existem as exceções e é importante que, vamos lá, a empresa precisa contratar. E se isso for um impeditivo para perder a mão de obra, não é transformar o seu processo inteiro. É ter ali do lado um backup. Se eu precisar, chama a pessoa, às vezes tá com muita dificuldade, a pessoa não tá conseguindo, vem até o presencial, eu te ajudo a fazer, vamos lá. A gente tem um objetivo de completar as pessoas que estão na nossa empresa. Vamos ver aqui, tem mais uma para a gente fechar aqui. Sim, A pessoa falando aqui que na admissão é uma chuva de informações, e às vezes não consegue compreender tudo 100%. sim. E aí eu falei mais cedo também, Jéssica, que até o formulário de você submeter a vaga, ele precisa ter um alinhamento com o DP. Que se a pessoa preenche o nome errado, já a admissão começa toda. Errada, isso é um clássico, né, é um problema clássico que a gente tem e que, com o uso das plataformas digitais, é uma possibilidade de você reduzir esses erros, Uhum, porque se ele já avalia ele faz a leitura do documento, já coloca essas informações lá, evita que ou o analista do RH ou o candidato coloque essa informação errada. uhum. Então é uma forma de reduzir esse impacto aí, Que às vezes a usar as pessoa tá plataformas. digitando, comeu uma letra, né, e ali É, vai. Se você não olha, isso também vai você inicia o processo de admissão de uma forma toda torta, uhum. vai bater no e-social, vai dar errado, E vai volta, voltar, vai vai volta, vai tudo atrasar. voltar, você vai xingar alguém, né, porque quando dá erro, a gente xinga o e-social, mas, gente, já deu para notar que, assim, entre as 2 áreas, a gente precisa muito de uma sincronia. Uma alimentando a outra do que está acontecendo. Ah, os candidatos são de tal perfil. Quando contratou, coloca, não é uma discriminação isso, mas colocar este profissional tem um perfil mais analógico. O DP que receber para iniciar o processo já vai saber que É, ou precisa de um apoio para é determinada isso. atividade, não tem problema nenhum. Eu acho que isso é o papel do RH, né, ter Hum, esse olhar para a pessoa, para o que ela realmente precisa, porque vai fazer diferença para ela. Não uhum. dá para tratar todo mundo igual. Não, e no final da história, por mais digital que seu processo seja, tem um ser humano contratando, um ser humano imputando dados e um ser humano sendo contratado. Sim. Então, vamos lá, tem seres humanos no meio disso, e a gente tem que tomar cuidado com o que está fazendo e ter os backups também, caso a gente precise. Jéssica, foi rapidinho o nosso papo, mas foi incrível trazer essa visão de que precisa. Você deu o arco, né? Como eu falei no começo, começou lá na ponta e hoje está na base de tudo, que é o que eu considero o departamento pessoal. A gente falou de automações que são muito futuro, inclusive, nosso próximo conteúdo aqui no RH Talks é sobre automação. Obrigado pela disponibilidade. Galera, pode lotar a caixa de mensagem da Jéssica no LinkedIn, porque eu adoro quando vocês fazem isso. E daí vocês compartilham muito e o conhecimento que começou aqui, vocês podem aprender muito mais e entender como é que funciona o departamento pessoal dentro de uma das maiores fábricas de caminhão do mundo, né. É. Então, depois eu vou mandar o conteúdo para o meu Eu que pai, Jéssica. agradeço, pessoal, fico muito honrada com essa participação, com essa troca. Podem Bri encher a minha caixa que eu vou Pode, responder a todos. lota tudo. Jéssica, Obrigada. obrigado. Pessoal, vai rolar a vinheta rapidinho aqui e eu já volto para a gente falar de automação. Obrigadão. Correndo.